Afinal, o que é o oculto? Algo que não se deixa ver, que é secreto e que, por isso mesmo, suscita sempre a nossa curiosidade. Mas será que o que é oculto é culto? Avançamos sem tabus ou fantasmas para dar a conhecer algumas das ordens espirituais existentes em Portugal. Nesta série Portugal Culto e Oculto, vamos fazer uma viagem pela história, mas também pela atualidade, com o historiador João Rodelo. Olá, João. Olá, Rita. Neste primeiro episódio vamos desmistificar, digamos assim, uma ordem que suscita, obviamente, a minha curiosidade, mas penso que também a de muitos portugueses. É verdade, é verdade. Hoje, neste primeiro episódio, nós vamos falar da maçonaria portuguesa. E já passaram 300 anos desde que foi fundada em Londres a primeira grande loja maçónica. Dá início, assim, à chamada maçonaria moderna ou especulativa e que, num surto rapidíssimo e de uma forma organizada, se vai espalhar por todo o globo. Mas as raízes maçónicas têm raízes muito mais profundas e é disso que nos vai falar a chamada lenda maçónica. Em Jerusalém, Hiram Abif é o arquiteto que lidera a construção do Templo de Salomão. Com muita gente a trabalhar e para uma maior organização, divide os seus obreiros em 3 categorias de acordo com o seu grau de sabedoria: aprendizes, companheiros e mestres. Conforme adquiriam conhecimento e técnica, iam subindo de grau. Na organização dos trabalhadores do templo, Hiram Abif, ao passá-los de grau, atribuía-lhes um triângulo, um delta, com uma palavra passe inscrita atrás. Mas só lhes atribuía este delta quando sentia que eles tinham atingido um determinado grau de conhecimento, de sabedoria na sua profissão, mas também de autoconfiança e de domínio de si próprios. 2 companheiros, ambicionando passar rapidamente ao grau de mestre, aproveitam a noite. Hiram Abif é morto pelos 2 companheiros que lhe roubam o delta de ouro que trazia ao pescoço e onde estava escrita a palavra passe que lhes daria acesso ao grau de mestres. O grau de companheiro é um grau intermédio entre aprendiz e mestre e é de extrema importância. Porquê? Porque o maçom, em grau de companheiro, tem que se trabalhar a si próprio, no mais íntimo de si. Tem que descobrir a besta que há em si, o animal. Todos nós temos uma parte animal dentro de nós e ela é responsável pela nossa ira, pela nossa ganância, defeitos que há que trabalhar para podermos domá-los e sermos melhores na sociedade. Ora, o grau de companheiro tem uma frase emblemática e muito sintomática também. Conhece-te a ti próprio. É colocarmos-nos ao espelho, olharmos-nos nos olhos e dizermos assim: como posso melhorar por dentro? Como posso construir o Templo de Salomão em mim? Esse é o espírito de um maçom. Ao longo da Idade Média, muitas foram as profissões que se estabeleceram em irmandades, confrarias, para guardarem a sabedoria das suas profissões no seu seio. Ora, não foram apenas os pedreiros, os canteiros, os arquitetos que estabeleceram essas irmandades. Também, por exemplo, profissões como os lenhadores ou os trovadores. E os trovadores tinham uma flor que os distinguia, que lhes servia de símbolo muito interessante, a pervinca. E a pervinca tem uma flor de 5 pétalas, que forma uma estrela de 5 pontas. Afinal, o signo de Salomão, o símbolo que fechava o Templo de Salomão. A partir de meados do século XVII, essas irmandades, nas suas reuniões, começaram a juntar algum ritual, indo ao mais profundo da lenda maçónica, do Hiram Abif, mas também buscando os símbolos, os sinais, os signos
dos grandes construtores do românico e do gótico. Ora, acontece que no início do século XVIII já muitas dessas irmandades se reuniam em loja e muito particularmente no Reino Unido. Convém dizer qual foi a origem da maçonaria moderna em Inglaterra, melhor dizendo, na Grã-Bretanha. Foi de facto o iluminismo. O iluminismo inglês, de finais do século XVII, é um iluminismo crente. É preciso acreditar num princípio superior, em Deus, mas qualquer que seja a religião que a pessoa tenha. Portanto, é, de facto, este ecumenismo claro. Conhecido como o século das luzes, o iluminismo surge para mobilizar o poder da razão com o objetivo de reformar a sociedade. É neste movimento cultural que em 1717 é fundada a Grande Loja de Londres, a primeira maçonaria organizada, moderna ou especulativa. Este marco, digamos assim, de 1717 é um marco referencial, importante, fundacional, digamos assim, ou refundacional, porque de facto o que acontece é uma refundação de uma maçonaria que vem de trás, que conheceu transformações profundas no século XVI e mais ainda no século XVII, que admitiu no seu seio uma maioria de membros que já não eram pedreiros, entre aspas, isso não estavam ligados à construção física, mas tinham as mais diversas profissões. Havia ainda uma maçonaria mais reduzida, que era a maçonaria dos antigos. Mas são os moderns que realmente triunfam e vão criar, no começo do século XVIII, a Grande Loja de Londres. E, de facto, aí já temos católicos e protestantes em plena harmonia, coisa que não tinha sucedido na Inglaterra anteriormente. E é saudada com muito entusiasmo pela coroa britânica. E a maçonaria surge também como um espaço de sociabilidade completamente novo, onde podiam conviver pessoas com opiniões políticas e religiosas diferentes. Portanto, 1717 é de facto uma data muito importante, não só para a Inglaterra, mas penso para o mundo. A maçonaria entra em Portugal logo na década de 20 do século XVIII e, obviamente, por influência dos ingleses, os britânicos em si, e também dos franceses que estavam aqui instalados em Lisboa. De facto, ao princípio são estrangeiros, maçons estrangeiros, mas vão progressivamente sendo iniciados portugueses. Entre os quais dois casos interessantes, que é o Abade Correia da Serra, secretário da Academia das Ciências, que era embaixador nos Estados Unidos e é iniciado em Filadélfia. O Abade Correia da Serra tem, ainda hoje, na residência do Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, está lá o quarto do Abade Correia da Serra, que era consultor das florestas e das minas do governo americano. Era um homem com prestígio extraordinário, o A.B. Correia, e toda a gente o conhecia nestes círculos iluministas na Europa, França, Estados Unidos, etc. Progressivamente, há muita gente que é iniciada em vários sítios, entre os quais o primeiro registro de um português iniciado numa loja maçónica, 1730 e pouco, Conde de Tarouca, numa loja prussiana estacionada nos Países Baixos. As primeiras lojas que se conhecem são a Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia, na Rua de São Paulo, em Lisboa, constituída por ingleses, escoceses e irlandeses católicos. Sabe-se que os protestantes também se reuniam em loja, em Algés, tendo ficado para a história como a Loja dos Hereges. Depois de Lisboa, o Funchal foi a segunda cidade portuguesa com maior concentração de maçons, também por influência britânica. Nos finais do século XVIII, o inquisidor Mor manda 2 inquisidores à Madeira, à cidade do Funchal, para proceder a uma inquirição por causa dos pedreiros livres. Essa inquisição não deu em nada. Não deu em nada porquê? Porque esses inquisidores acabaram por descobrir que a maior parte das famílias nobres, da alta burguesia do Funchal, até o próprio clero pertencia à maçonaria. E então, como dizemos hoje, o processo foi arquivado, não chegou a haver um auto de fé. Bom, há um conjunto de evoluções e cada vez maior o número de portugueses iniciados. Eles chegam ao final do século XVIII e dizem, bem, vamos pedir uma patente para o estabelecimento de uma obediência portuguesa independente. A Grande Loja ou Grande Oriente, o nome é o mesmo, não interessa nada,
tintaram junto dos ingleses o estabelecimento de uma grande loja. Foi lá o Hipólito Zé da Costa, que veio, foi preso em Pinamanique, interrogado pela Inquisição, os documentos todos apreendidos, e os irmãos, reunidos no palacete do Gomes Freire de Andrade, decidiram, então vamos junto do Grande Oriente de França, que era tão regular como a grande loja de Inglaterra, e estabeleceu-se o Grande Oriente Lusitano, cujo primeiro grão-mestre é o neto do Marquês de Pombal, um juiz, Sebastião José de Sampaio de Melo e Castro. No início do século XIX, a soberania de Portugal está ameaçada. Com as invasões francesas em curso, a família real foge para o Brasil, o Rio de Janeiro passa a ser a sede do Reino de Portugal. Em Lisboa, a maçonaria ainda é perseguida. No início do século XIX, com as invasões napoleónicas, nós temos instaladas em Portugal tropas francesas, obviamente, mas também as tropas inglesas do general Wellington, que vinham para nos ajudar. Bom, o que eu quero dizer com isto é que dentro destas tropas, quer francesas, quer britânicas, praticava-se a maçonaria. Contudo, em Portugal, era proibido o seu exercício e por decreto real. Os maçons eram perseguidos. Bom, em 1814 regressa a Portugal uma das figuras mais emblemáticas da história, não só a história nacional, como também a história da maçonaria. O general Gomes Freire de Andrade. Ele integra-se no Grande Oriente Lusitano, é eleito grão-mestre do GOL e, por isso, perseguido, condenado e morto. E o general Gomes Freire de Andrade transforma-se assim num mártir não só da maçonaria, mas também da própria liberdade. Desde a reconstrução de Lisboa, com a chamada Baixa Pombalina a ser concebida segundo a simbologia e os parâmetros maçónicos, à preponderância dos maçons na Guerra Civil ao lado dos liberais, passando pela Primeira República, a maçonaria vai tendo um papel fundamental em vários aspectos da vida portuguesa, em particular o seu forte empenho na educação. A maçonaria era uma organização de elite, e aqui a palavra elite tem que ser encarada no sentido exato, etimológico. Não era uma elite económica, não era uma elite social, mas havia uma condição sine qua non para se entrar na maçonaria, que era saber ler e escrever. Ora, num país com 90% ou mais de analfabetos, obviamente que quem não sabia ler e escrever não podia entrar. Alva, viajo, vejo, vivo, falo, alto, lato. Havia um pouco a crença, que os republicanos em geral também partilhavam, que a ignorância era a mãe de todos os defeitos. Portanto, era fundamental que as pessoas tivessem instrumentos que lhes possibilitassem melhorar, estudar, e a partir desse momento elas próprias iriam encontrar o caminho correto, digamos assim. E de facto isso foi um papel importante que a maçonaria teve, inclusive teve escolas que eram financiadas por lojas, várias, por todo o país, asilos, instituições várias, e foi uma ação importante essa. Ao longo destes 300 anos de maçonaria especulativa, muitas foram as figuras de relevo da nossa história que se interessaram ou mesmo pertenceram à maçonaria. Estou aqui no Martinho da Arcada, na mesa, exatamente na mesa onde o Fernando Pessoa costumava ficar. E o poeta diz-nos que foi iniciado da boca para o ouvido, pela palavra do mestre, oralmente. O João Gaspar Simões diz-nos mais qualquer coisa. Diz que ele foi iniciado realmente com a palavra de mestre para discípulo nos 3 graus menores da Ordem dos Templários de Portugal. O que é facto é que o Fernando Pessoa tem um artigo, um manifesto histórico
e altamente corajoso contra o Salazar, quando ele proíbe as ordens secretas em Portugal. E esse manifesto foi publicado em 1935 no Diário de Lisboa. O Fernando Pessoa vale a pena recordar. Ele diz mesmo, não pertence a nenhuma obediência maçónica. Eu tenho certa preparação cuja natureza não me proponho divulgar. Eu recebi a mesma luz noutro tempo. Ele recebeu graus maçónicos do Aleister Crowley quando veio cá. O Fernando Pessoa tinha os rituais, ficou com essa responsabilidade. Se eu fui iniciado, não numa obediência maçónica, mas em graus maçónicos, eu vou defendê-la. Bom, ninguém fez, os maçons estavam todos encolhidos e o Fernando Pessoa tem um texto extraordinário em que diz que a maçonaria tem as diversas valências, a social, a política, a espiritual, a iniciática, todas essas que constituem, digamos, a face verdadeira e profunda da maçonaria. Fernando Pessoa escreve mesmo alguns poemas de cariz maçónico. Há sempre que o ritual acerta seus passos e seus ritmos bem, o ritual que não há desperta e a alma é o que é, não o que tem. Oscila o incensório visto, ouvidos cantos estão no ar, mas o ritual a que eu assisto é um ritual de relembrar. No grande templo antenatal, antes da vida e alma e Deus, e o xadrez do chão ritual é o que é hoje, a terra e os céus. Lima de Freitas deixou-nos um dos mais belos testemunhos maçónicos em termos artísticos, os famosos painéis da Estação do Rossio. Os seus valores nobres, procurando uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais universal, têm tido um papel preponderante na sociedade portuguesa e, sobretudo, em alguns dos períodos mais críticos da nossa história. O 5 de outubro é claramente maçónico, mas, digamos, antes disso, a morte do rei Dom Carlos não tem a ver com a maçonaria, tem a ver com outras correntes radicais, carbonária, etc., que existiam. A maçonaria atravessa subterraneamente a ditadura e chega ao 25 de Abril, aparece à luz do dia, com políticos importantes e influentes e, de facto, tem uma grande contribuição para o estabelecimento dos valores da democracia pós-25 de Abril. Há uma intervenção constante e permanente da maçonaria na sociedade. E ela dá-se a vários níveis, na educação, na ação social e, num exemplo mais próximo de nós, na criação do Serviço Nacional de Saúde. A saúde é a nossa grande riqueza. Temos que a proteger. Só com cidadãos saudáveis nós teremos uma pátria progressista. Pois, de qualquer modo, essas limitações também se repercutem no Serviço Nacional de Saúde. E essa é uma das razões, porque inicialmente o vamos apenas implantar nos 4 distritos piloto que já foram escolhidos. Hoje em dia também, naturalmente, dizem que há maçons em todos os partidos, não é? E aquilo que nós fazemos votos é que eles cumpram os valores da maçonaria para além dos seus interesses individuais e das querelas partidárias. Os valores supremos da maçonaria têm que estar presentes e moldar a nossa sociedade. Intervir política e socialmente, exercer a capacidade humana, o conhece-te a ti mesmo, são ensinamentos para melhorar a sociedade passados nos diversos rituais maçónicos. À ordem, meus irmãos. Nós temos sempre de distinguir a história
de outro tipo de realidades, porque a maçonaria é feita de história, de tradição, mas também de uma reformulação, digamos assim, da própria história. Porque se nós olharmos para a maçonaria no século XVIII, a maçonaria moderna, quando ela surgiu, é uma maçonaria muito simples, tem só 2 graus, não há aquilo que se chamou os altos graus, isso é tudo inventado posteriormente, não é? Torna-se cada vez mais complexa. Ainda há uns tempos atrás, falando com o Pierre Moulier, aqui em Lisboa, ele me dizia, bem, se nós olharmos os rituais do século XVIII, são rituais de 2, 3 páginas, coisas muito simples, que se vão tornando cada vez mais encorpados, mais complexos. Depois, quando chegamos bem dentro do século XIX, são coisas muito complicadas, muitos graus, muitos ritos, muitas coisas. Quer dizer, o homem tem sempre a tendência para inventar e criar as coisas mais complexas, o que é perfeitamente legítimo. E daí também a necessidade de, quando surgem os altos graus, de criar rituais próprios desses altos graus, e é preciso ir buscar raízes, embora historicamente elas não existam. Não é? São normalmente raízes veterotestamentárias, ou, nesse caso concreto, aos templários e até a outras ordens. São vários os ritos instituídos ao longo dos tempos e quase todos eles representados em Portugal. O rito escocês antigo e aceito, o rito escocês retificado, o rito de York, o de Memphis Mizraim e também o rito francês ou moderno. E todos eles deram origens a grandes lojas, mas mais antiga e que ainda subsiste nos dias de hoje é o Grande Oriente Lusitano. A ideia fundamental é que a luz dissipa as trevas, ou seja, o homem vive nas trevas, vive na escuridão, e tal, pegando naquilo que os iluministas também diziam, tal como o sol, quando nasce, dissipa as trevas, não é? A razão dissipa as trevas da ignorância, do preconceito, da superstição. Exatamente como na loja maçónica também, o templo está organizado segundo os pontos cardeais, e o Oriente, no Oriente está o venerável, o presidente da loja, digamos assim. É dali que a luz é transmitida a todos os membros da loja, a sabedoria é transmitida a todos os membros da loja. Polémica, algumas vezes secreta, muitas vezes discreta. O facto é que a maçonaria, ao longo destes 300 anos, tem desempenhado um papel importante em Portugal e no mundo. Porque mudam, os contextos históricos mudam, sociais, culturais, económicos, etc. Agora, creio que o que permanece no fundamental é aquilo que a maçonaria sempre procurou, que foi o aperfeiçoamento individual, não é? Projetando esse aperfeiçoamento individual na própria sociedade. Isto é, não é uma intervenção da maçonaria enquanto organização na sociedade, mas possibilitar que os seus membros intervenham na sociedade, melhorando a sociedade dentro daquilo que eles fazem nas instituições onde estão inseridos, nas agremiações de que fazem parte. Quer dizer, é um esforço individual que não deve ser substituído por um projeto coletivo, que de facto não existe. João, só não entende é porque é que na sociedade portuguesa se vulgarizou esta ideia de que a maçonaria é efetivamente uma sociedade poderosa, uma ordem poderosa, no entanto, coloca sempre em lugares de poder alguns dos seus membros e esquece os ideais nobres. Como é que isto é? É um facto, Rita. Acontece em todas as organizações, tanto públicas como privadas, e não se pode condenar toda a floresta por causa de uma árvore, não é? O que importa relevar neste programa, o que importa ficar na memória das pessoas, são os seus ideais nobres de igualdade, fraternidade, não é? E universais, estes valores universais. Isso é o mais importante para mim. E a propósito, estamos aqui no Cais das Colunas, continua a ser um ponto de encontro entre culturas. É verdade. Foi a nossa porta de saída para o mundo e foi a porta de entrada do mundo para a Europa. Continua a ser, não é? Continua a ser. E no próximo programa da série Portugal Culto e Oculto
Quais são as histórias da história que nos vais contar? Vamos falar também de uma ordem muito interessante e que também está no mítico das pessoas, a Ordem dos Templários e o templarismo hoje em dia ainda. Aguardamos então.